Sexta-feira, 3 de julho de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, você acompanha daqui a pouco esse programa também em podcast, logo mais tem reprise na Pleno TV, em todos os canais para você ouvir, curtir, seguir, compartilhar aí a nossa programação pela Alexa. É só dar o comando Alexa, ouvir Folha FM. Também no seu smartphone pode baixar aí o nosso aplicativo exclusivo da Folha. Lá inclusive tem promoção sempre, tem ingresso, enfim. São 7h05 em Campos. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã de sexta-feira, dia 3 de julho de 2026. A gente começa com a previsão do tempo para hoje com o Instituto Nacional de Meteorologia, trazendo aqui temperatura máxima de 31, mínima de 18, agora faz 18 graus aqui no centro, não tem previsão de chuva, tem ventos costeiros aí, previstos para esta sexta-feira. Programa de hoje com a nossa bancada completa para fazermos aqui um painel sobre as eleições 2026. Brasília, governo federal, né? Presidente da República, Estado do Rio para governador, senadores, este ano são 2 senadores e aqui a nossa região também em debate, em destaque aqui nesse programa de hoje, com as pré-candidaturas a deputado estadual e deputado federal. Alguns nomes novos surgindo, possibilidades surgindo, né? E os relacionamentos também dos grupos aí já começando a pegar fogo, vai alinhando, vai afinando aí no início da reta de chegada, né? Ainda para as convenções. Então, a coisa já começa a esquentar e depois, naturalmente, vem as eleições. E, por fim, vamos falar sobre Brasil, vamos falar sobre Copa do Mundo. Ontem, jogaço de bola, não vi todo, mas foi nos cortes de hoje, nos melhores momentos, um jogão disputado aí. Eu acho que esse Luka Modric, esse bicho parece que ele toma essa água da juventude aí que eu nunca vi, cara. Aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação, a Croácia conseguiu o empate, depois o juiz viu que havia ali um lance irregular, anulou o gol, mas que força de vontade, que determinação, que entrega. E se não bastasse a parte física, claro, evidentemente que tem toda a parte técnica sensacional, né, que a gente naturalmente deve ter dado adeus aí em Copa do Mundo pela idade dele. E o Cristiano Ronaldo segue na Copa do Mundo. A Portugal venceu a Croácia por 1-0. São 7h07 em Campos e para este painel nós contamos com o jornalista Aloysio Abreu Barbosa nesta bancada hoje com a gente e também com o repórter de política do jornal Folha da Manhã, jornalista Everton Luna. Gente, só passar aqui pelo portal folha1.com.br para a gente começar esses destaques aqui de hoje, esses debates. Tem aí toda essa repercussão do vídeo da Michelle, os desdobramentos ainda sobre aquele vídeo. Tem a novidade também de Caiado, anunciando aí a chapa puro sangue do PSD com Kassab na vice, aqui no Rio, Crivella, anunciando ou confirmando sua pré-candidatura ao Senado, e tem Operação Unha e Carne na 5ª fase também, com desdobramentos aí mais graves ainda, enfim. Vamos acompanhar isso tudo em destaque a partir de agora aqui na Folha FM. Oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. São 7h09 em Campos. Destaque aqui no portal folha1.com.br.
Bacelar aparece como barba, entre aspas, em planilhas de bicheiro e recebeu quase 4 milhões. Ex-presidente da Alerj teria recebido 3 pagamentos em depósitos realizados em espécie. Destaque também no portal Folha 1, suspeita de esfaquear a amante do ex-marido no Espírito Santo é presa em São Francisco. Profissionais da rede municipal de ensino fazem ato em Campos. Operação apura opressão de traficantes a moradores de Morro do Coco. Morro do Coco. Ricardo Couto segue em plano de reestruturação da máquina estadual. Virou governador, né? Em exercício, mas virou. Aprovou aí a volta do triênio, entre aspas, e nova corregedora do Rio Previdência. Primeira edição do Interior Agrocop é aberta em Campos. Garotinho diz que Flávio Bolsonaro não aparece em vídeo de festa de Vorcaro. Campista é convocada para a preparação da seleção feminina de futebol sub-17. Nossa zagueirona Yasmin Queiroz, ali do Parque Leopoldina, é uma das 28 atletas brasileiras convocadas aí para a nossa seleção feminina de futebol sub-17. Marcelo Crivella anuncia pré-candidatura ao Senado. E para fechar aqui, NBR Campos recebe o Tijuca neste sábado no Estadual Sub-22, basquete. E CDL Campos recebe Douglas Ruas para debate sobre futuro do Rio e também royalties de petróleo. Meu caro Everton Luna, Aloysio Abreu Barbosa, vamos trazer aqui o bom dia de vocês, deixa eu cumprimentá-los e abrir essa pauta de hoje, abrir esse programa de hoje, 7h11. Meu caro Everton, bom dia, bem-vindo, como sempre, bom contar contigo aqui nessa bancada. Bom dia, Nogueira, bom dia, Aloysio, bom dia aos ouvintes e espectadores do Folha no Ar, bom dia, Marcelo, na técnica. A gente tem bastante assunto, né, tanto de política quanto de futebol. A gente tem a expectativa, né, do confronto contra a Noruega no domingo às 5 horas. Então, sim, tem bastante coisa pra gente falar hoje. Rapaz, hoje é meu dia, hein? Eu esqueci aqui o link para Luiz, depois esqueci a garrafa de café, liguei para Beto e hoje Beto trocou com o Marcelo. Daí a pouco Beto aparece aqui, que confusão que eu arrumei hoje. Mas tá tudo bem, né? Tá todo mundo vivo e salvo aí. 7h12, meu caro Aloysio Abreu Barbosa. Bom dia, também sempre falo e registro da importância e necessidade bacana de poder contar com você aqui nessa bancada sempre. Seja bem-vindo, Aloysio, bom dia. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia. Quem tá aqui hoje, Marcelo ou Beto? Hoje é Marcelo. Bom dia, Marcelo na técnica. Bom dia, Everton. Vamos conversar um pouco nos 3 próximos blocos, né? Porque não falta assunto. Em ano de Copa e eleição, que não costuma faltar assunto, mas esse ano tem sido uma Copa atípica e uma eleição atípica em movimento, né? Uma Copa atípica em brilho e uma eleição atípica em movimento, tanto nacional quanto estadual. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, telespectador do programa, no streaming, na TV. Um bom dia que pode se tornar boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse programa. Pode ser no streaming mais tarde, pode ser na Plano TV mais tarde, pode ser boa tarde, pode ser boa noite. Nosso cumprimento especial àqueles que nos acompanham nos inícios de jornada de segunda a sexta, os taxistas, motorista aplicativo, professores e pais de aluno. E agora vamos levar os filhos à escola agora, bem cedo, com rádio do carro sintonizado na 98.3. Nogueira, quer começar por onde? Vamos começar por Brasília, para depois a gente ir descendo. Eu gostaria muito de poder te ouvir. Você é um cara que se debruça não só nos números das pesquisas, como em ano eleitoral. A gente tem você aí dedicado também à parte política da coisa, né?
e você acompanha o desdobramento de todas as situações para depois entender como aqueles desdobramentos vão chegar em números nas pesquisas. E entrega isso para a gente em comentários, em análise. Eu acho muito interessante. Eu gostaria muito de te ouvir, porque eu estive na feijoada domingo, aliás, sensacional, espetacular, e conversei com muitos políticos, que você conhece bem, tanto da esquerda quanto da direita. E assim, eu fiz uma pergunta igual a todos. O que é o vídeo da Michele? Porque confesso a você que ouvi muitas respostas diferentes, mas deu para entender uma coisa: não dá para bater o martelo do que de fato está acontecendo por eles, pela impressão desses políticos, dessas lideranças que eu ouvi em off no domingo. Teve gente que falou: não, ela está marcando território para 2030, não, ela está chamando o protagonismo para ela e tal. E eu queria muito ouvir de você e depois entender esses números que estão aí novos, se já pegam esse reflexo do impacto disso, porque tem muito vídeo circulando na internet. Se a família Bolsonaro não consegue se entender, vai entender o Brasil. Estão aproveitando isso. Então eu queria muito ouvir de você se já tem um bastidor, se já tem alguma informação do que de fato é esse vídeo que caiu como uma bomba na campanha do Flávio, Luiz. Na pré-campanha, né? Na pré-campanha, boa. E também lembrar que Portugal e Croácia, a gente vai falar no próximo bloco, não foi prorrogação, não, foi tempo normal, foi no acréscimo. Desculpa. Eu falei até que eu não vi 13 minutos, teve um acréscimo gigante, não foi? Foi quase a prorrogação, acréscimo, mas... Eu estou errado. De fato, não houve prorrogação. Croácia, inclusive... Obrigado. Marcou 2 gols que foram anulados, um desses gols. Assim, foi um toque que definiria impedimento ou não na bola, definido pelo chip da bola. Aí a gente tem que acreditar na FIFA, porque a imagem é inconclusiva, né? Porque se toca no jogador da Croácia, seria impedimento. Se não toca, não seria. Gol de Gavardiol, zagueiro, que entrou no segundo tempo. E teve outro gol impedido também, outro gol anulado, e Portugal teve um gol anulado também, de Cristiano Ronaldo, foi um golaço, aliás. Por ombro à frente. Acho, inclusive, que essa Copa talvez mude lá na frente a regra de impedimento. Estamos falando muito sobre isso. Impedimento que é uma ponta de pé, uma vantagem na posição. Enfim, então vamos falar disso no próximo bloco. Michele é difícil, né? A gente pode especular sobre. Certeza que vai ter a própria, talvez Bolsonaro, talvez Flávio. É difícil. Agora, claramente, esse racha de Michele, que eu falei aqui no último Fórum que participei, que o Valdemar vinha tombando de Miami para tentar dar uma de bombeiro, mas não deu certo, né? E olha que não falta de Valdemar e Michele é a história, né? Mas Michele deixou a presença do cara e mulher, falou em não vir candidata a senadora pelo Brasília, né? Teve, como você falou, o vídeo de Garotinho, teve esse lance de Garotinho também, tem um episódio de Garotinho nesse racha dos Bolsonaro, que Garotinho colocou coisa de Garotinho, né? Garotinho. A festa do astronauta. Seriam modelos do leste europeu, com capacete de astronauta, o cara abriu o capacete para ver se ficava com a mulher ou não e tal. E ele teriam vários políticos, gente do mercado financeiro, talvez membro do judiciário nessa festa, né? E eu estava lendo também o fato das mulheres serem do leste europeu, não seria nem por uma preferência física, não. Seria porque elas não entenderiam as falcatruas que eles falavam em português. Entendeu? Seria um teflon.
O motivo da escolha teria sido esse, né? Elas não entenderem, elas entendem que a língua pátria, a língua mãe delas e o inglês, né? Português não. Então seria esse motivo, o ucraniano ou russa, né? E aí o garotinho colocou isso, e falando as coisas garotinho, né? Também tem muita gente que se diz de família e tal, papá, como é que é de família cristão, tá num negócio desse. E aí Michele pegou no rede social dela e fez um link. E citou o postagem do garotinho. Fatalmente, Vladimir, que é muito aliado de Flávio deve ter visto, lógico, por óbvio que viu, por óbvio falou com Vladimir, por óbvio falou com o pai, e o pai falou, ó, não falei nada que o Flávio estava nessa festa do astronauta não, entendeu? Então a gente não sabe, né? Festa do astronauta, cara. Mas garotinho, muita coisa ele chuta, muita coisa é assim. Mas ele fala a verdade, né? Há que se lembrar que a festa do guardanapo, as primeiras imagens quem deu foi ele, né? Ele que deu as primeiras imagens daquela festa. Então, enfim. Garotinho aumenta muito, às vezes junta um fato verdadeiro com outro fato não verdadeiro, mas assim, essa festa parece ter existido realmente. Agora, a questão é, Flávio estava ou Flávio não estava? A questão é, tem mais de Flávio ou não tem mais de Flávio, né? Enfim, a gente sabe que o cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, promovia festas em Trancoso, São Paulo, dessas a rodo, né? Tinha uma academia lá no Jardim só para essas mulheres malhar, né? E malharem, né? E, enfim, o que não falta é história. Esse celular do Vorcaro, né? Guarda muita história, guarda muita coisa inconfessável, né? De muita gente da República Brasileira. Everton, quer comentar? Entra no detalhe também dessa questão dos vídeos, porque tem uma ligação interessante que a Luiz fez. E garotinho falou, ó, não me bota, é isso mesmo, não me bota nesse atrito aí não, eu não tô relacionando aqui. E aí depois confirmou realmente, como a Luiz disse, que Flávio não estaria na festa das astronautas. Como diz a Luísio, né? Ele é o Mick Jagger, né? Já com quase 70 e pouco. Garotinho? Só vou ver aqui, garotinho. Rapaz, é o Mick Jagger, né? Cantando e pulando no palco, né? Teve. Curiosamente, essa semana. 66. Ah, tá garoto ainda, pô. Tá um garotinho ainda. Um jornalista. Ele estava conversando numa cobertura, aí falou assim, tomara que garotinho não venha, porque quando o garotinho está na eleição, o trabalho é triplicado, porque todo dia tem uma coisa que garotinho arruma. Então, assim, seguindo o perfil dele, né? O perfil dele é esse, ele com o Instagram dele, que é um canhão de audiência, né? Ele vai falando, ele vai sabendo, porque ele... de alguma forma ele tem fontes, e aí ele vai criando situações até contra o próprio grupo, né? Porque o filho, Vladimir, apoia Flávio, e aí ele solta um vídeo que Michele usa, que aí daqui a pouco dá uma repercussão nacional, e daqui a pouco o próprio Vladimir provavelmente teve que apagar esse incêndio para falar, não, Flávio não estava. A gente não sabe se estava ou se não estava. Eu sei que foi mais um incêndio criado pelo dançarino garotinho, né? Como a Luísa fala, né? Pulando no palco. Pulando não, quicando, pode pular. O Mick Jagger quica, não pula. Quica. Mas botar um cara com 70 e tantos anos, depois, na hora que ele vier aqui, você se explica com ele aí, tá? Bom, mas vamos lá. Aloysio, e aí tem um outro detalhe também, que agora você sabe que eu ouvi também assim, muito que Lula tá jogando parado. E às vezes
é melhor mesmo do que alguma jogada arriscada e levar um contra-ataque. Aliás, né, tem acontecido muito isso. Dá uma subida, dá uma melhorada, surfa uma onda, ele mesmo vai lá e dá um depoimento. Como, por exemplo, falar que a operação aprovadíssima pela população na Penha e aqui no Alemão, no morro nesses morros, foi uma chacina. Isso caiu mal para ele, até na própria parcela de eleitor dele. E aí, que tem eleitor dele naquela comunidade e que estava aprovando aquela operação. Mas agora tem uma coisa interessante, Aloysio. Eu não sei, a última que eu consigo acessar aqui é a Atlas Intel, que traz números ainda do dia 26 ao dia 30 de junho. Me parece que o vídeo da Michelle foi dia 24. Essa pesquisa já pega uma espécie de... que eu não estou conseguindo entender, e aí você que é o especialista, porque o Flávio, ele vinha naquela crescente que você observou aqui desde dezembro, quando foi lançado, cresceu, chegou a passar Lula em alguns momentos, em algumas pesquisas ali no segundo turno, e agora desidrata. Mas ele não desidrata ao ponto de desaparecer, de sair do páreo. Ele ainda resiste. É cedo para dizer que ele permanece no páreo, sai do páreo? É cedo para dizer isso? Ou você já consegue observar em alguns cortes, por exemplo, como na população feminina evangélica, ele perde, ganha? Eu não sei como é que está lá esses cortes. Por favor, traga para mim aí, ó. O Lula, num cenário 1 aqui, estaria com o Flávio, 48,8% para Lula, 42,3% para Flávio. Eu ainda acho um 42,3%, mesmo depois de tanto avião do Eduardo Campos, como você fala aqui, um número significativo, uma parcela aí importante de eleitores brasileiros. O que você analisa desses números, ou caso você tenha outros números mais novos aí, ou melhores, fique à vontade, Aloysio. A gente teve duas pesquisas essa semana. Essa semana eu não fiz essas pesquisas excepcionalmente, né? É meu último programa aqui até... Hoje é meu último dia de trabalho até final da primeira semana de agosto, né? Então... Mas as pesquisas... tinha uma viagem programada, vou fazer essa viagem. Foram a Nexus, que saiu na terça-feira, e a Atlas Intel, as duas pesquisas da semana. As duas pesquisas dão assim, tendências diferentes. A Nexus mostra um certo desgaste de Lula no Nordeste, por conta do negócio de Jacques Wagner, uma perda de Lula. E dá um empate técnico entre Lula e Flávio no segundo turno. A Atlas Intel, que teve a penúltima pesquisa proibida pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques, um presidente muito perigoso, ela fez a pesquisa e dá números que mostram que Lula teria abrido uma vantagem de Flávio no segundo turno. Uma vantagem, quer dizer, fora da margem de erro, né? Empate técnico é uma variação dentro da margem de erro, uma diferença da margem de erro, e fora da margem de erro a gente chama de movimento cristalizado, né? Movimento real. Dentro da margem de erro pode ser uma oscilação, né? Pode ser uma diferença na captação e tal. Então são duas pesquisas diferentes, metodologias diferentes, com tendências diferentes. Então acho que é muito cedo para a gente formar uma impressão, né? Eu acho que vocês, aí, com as próximas pesquisas, vão poder aferir isso melhor. Eu acho que as duas coisas interferem. Eu acho que a Nex faz feliz ao perceber que o movimento de Jacques Wagner, envolvimento de Jacques Wagner com o Master, afetou Lula no Nordeste. Afinal, Jacques Wagner é PT da Bahia, né, que é o maior colégio eleitoral do Nordeste, né? E foi governador lá, né, hoje é senador, teve que abandonar ele saiu da liderança do PT no Senado, do governo Lula no Senado,
ele foi no dia do jogo do Brasil e Japão. Não, perdão, no dia do jogo Brasil e Escócia, né? Dia 24. No mesmo dia, quer dizer, ele e Michele fizeram o mesmo movimento no dia do jogo pelo mesmo motivo. Jacques Wagner, para passar despercebido, né? Olha, eu não sou no dia do jogo. E Michele, para não dar tempo de reação. Tá todo mundo concentrado no jogo, eu vou lançar antes do jogo, né? Então, são dois movimentos, são dois fatos que geraram movimentos nas pesquisas. A Nexus pegou um movimento ruim para Lula e a Atlas pegou um movimento ruim para Flávio, mas essa coisa a não ser que venham fatos novos do envolvimento de Jacques Wagner, a gente sabe que tem Rui Costa indo para entrar nessa fatura, né? Ex-ministro da Casa Civil de Lula, e até agora isso não apareceu. Mas a não ser que aconteçam fatos novos em relação a Jacques Wagner, isso tem de ser suplantado em tempo pela Michele e pelos desdobramentos que Michele está tendo. Michele não parou ali. Jacques Wagner, até agora, a gente não tem. Até agora, pode ser que amanhã tenha coisa muito grave. A gente não sabe. Né? Mas até agora não teve. Ficou no primeiro fato, entendeu? E Michele está desdobramento. A gente está citando um aqui, e o Garotinho, entendeu? Que foi envolvido na discussão por Michele e Vladimir certamente atuou para... Papai, pelo amor de Deus, papai, não me ferra, não. Já me ferrou muito. E aí Garotinho falou que Flávio, enfim, não estaria lá na festa das astronautas, né? Mas, assim, o caso Master, ele tem potencial para afetar todo... O caso Master, ele não é ideológico. Né? O PT da Bahia está até a narina. Alexandre de Moraes está até a narina. Dias Toffoli está até a narina. Na lama do Master. Davi Alcolumbre está até a narina. Cláudio Castro já apareceu, está até a narina. Entendeu? Muita gente até na arena na lama do Master, e a gente vai ficar nessa coisa aí, né? O que vai aparecer. Fora do Master tem Michele, que é uma coisa que está acontecendo, está tendo desdobramento. Teve a fala do Paulo Figueiredo, que foi uma coisa assim. Eu vira acreditei o que ele está falando. Né? Como é que um cara no século 2026, né, cara? Passar o primeiro quarto do século XXI, o cara falando que mulher não sabe votar, a mulher só vota bem quando é casada, porque o marido tutela o voto da esposa. Enfim. É uma discussão que remonta aos anos 20 do século XX, quando o sufrágio universal o sufrágio virou universal nos Estados Unidos, por exemplo. Nos anos 20 do século XX. Né? Então, a gente está retroagindo uns 100 anos no tempo, né? E às vezes fica até pensando, cara, Flávio Bolsonaro... Paulo Figueiredo vai falar uma besteira dessa, ele é mais aliado de Eduardo do que de Flávio. É contra a favor, Flávio. O dólar é o quê? É para ajudar ou para atrapalhar? Porque ninguém pode ser tão imbecil assim. É impossível um cara ser tão imbecil assim. E o linguajar, né? As feministas podem arrancar os penteiros, e feministas tem mais pentelho, porque... É um negócio assim, cara, de um nível, assim, neto de João Batista Figueiredo, o último ditador da ditadura militar brasileira, né, mais sujo que pau de galinheiro, teve um negócio de captação para um hotel ali no Rio, de Trump, tomou dinheiro dos outros, fugiu, chegou a ser preso nos Estados Unidos por conta disso, né, todo enrolado, mas sujo que pode galinheiro, fica aí falando esse bando de besteira, né? E Flávio também não rompe com ele, né? Flávio fica se desgastando. Assim, eu acho que vamos esperar as próximas pesquisas. E do Master pode sair tudo. Agora, o momento, me parece, muito desfavorável a Flávio. Ô Everton, você observa alguma coisa diferente, além disso que a gente falou aqui? Para a gente seguir na conversa, eu estou vendo aqui, a Luiz falou muito bem.
ele não desgruda, ele não descola do problema. Ele parece que anda colado com o problema. Ele não se desvencilha como o Paulo Figueiredo. Não, está rompido a partir de hoje. Aí fica difícil. Eu concordo com a Luiz quando ele fala que o caso do Banco Master é suprapartidário. Eu diria que é um conglomerado superpartidário e suprainstitucional. Estão todos enrolados. E sobre a questão do Lula com Jacques Wagner, teve uma inauguração em Alagoinhas, na Bahia, essa semana, que o Lula não soltou a mão do Jacques Wagner. Eles estão juntos. Numa frase do Lula, ele diz: nem todo irmão é amigo, mas todo amigo é irmão. Essas pessoas ao longo da minha vida têm me ajudado a fazer o que eu faço, a ser o que sou. De mãos dadas com Jacques Wagner, que é um dos fundadores do PT, junto com Lula, lá na década de 70. Então, assim, para quem achou que o Lula iria se desvencilhar do PT da Bahia, do Jacques Wagner, do Rui Costa, do Otto Alencar, que é outro aliado de primeira ordem do presidente, não, pelo visto, não vai acontecer. Ele até falou que achava uma bobagem isso do Jacques Wagner, desmereceu a situação, né, que é do Credit Sexta na Bahia. Então, assim, o presidente caminha por esse trajeto. E em outro ponto, com que você falou, acho que até você, Nogueira, que falou, parece que quem fala menos ganha mais. O problema é que eles não entenderam isso ainda. Se você ficar caladinho, você ganha muito mais. Porque tanto o Lula quanto o Bolsonaro, cada vez que falam, pioram a situação. Às vezes o silêncio não comete erros, né? E eles, cada declaração, piora a popularidade e aumenta a rejeição deles. Porque a fala, a pior, é sempre a próxima, né? Então, assim, a ver o que teremos nos próximos capítulos de Banco Master, de Jacques Wagner, de Paulo Figueiredo, para poder dimensionar, poder sentir o reflexo dessas falas nos números, né? Qual vai ser o impacto, né? Qual vai ser o preço pagado por cada fala dessa? Porque não tem um meme agora de internet, agora não, já tá até velho. Eu não preciso, até a musiquinha, né? Eu não preciso de ninguém para fazer M comigo. Uma musiquinha para fazer problema comigo, para arrumar treta para mim. Ou seja, esses caras estão dando aula de arrumar problema para eles mesmos. Ao longo e é assim, e é muito natural que isso aconteça, até porque não é que seja natural, é uma pressão muito grande, tanto daquele que é um pré-candidato, né, é um senador pré-candidato, como daquele que é um presidente da República, porque começou uma pré-campanha e você tem uma administração de um país para tocar. Então, você imagina a quantidade de gente o tempo todo falando com você, trazendo informação e botando pilha, e uma hora você acaba soltando, mas tem que ter muito cuidado, eles têm experiência, sabem disso. Aloysio, são 7h38, vamos caminhar aqui para começar a chegar perto do nosso canavial. Caso você tenha alguma observação para o presidente da República aí, que você queira explorar e detalhar, fique à vontade, claro, evidente. Mas eu já queria saber, porque você tem pesquisa nova para governador do estado do Rio, novos números, mostrando aí o cenário atual no estado do Rio. Então eu já queria engatar nessa pesquisa nova aí. Só fazer uma correção. Otto Alencar nunca foi do PT, tá? Otto Alencar, aliado do governo, nunca foi do PT. Ele já foi governador da Bahia. Ele foi vice-governador de César Borges, que foi eleito pelo outro Carlos Magalhães, no grupo, inclusive de oposição ao PT, mas se aproximou do PT e tal, do Jacques Wagner, mas nunca foi do PT. Né? Não é e nunca foi do PT, não precisa PT.
Em relação a Jacques Wagner no Rui Costa, não há... Veja bem, gente. Não há como o Lula se desvencer do PT da Bahia. Ele perde a eleição. É simples assim. Né? Não há como... não há como Bolsonaro, Flávio, ou qualquer que seja o candidato do bolsonarismo, se desvencilhado desse bando de como é que a gente vai chamar? Nem falou sobre o caso ainda, né? Sobre esse bando de coisa que os aliados do bolsonarismo têm feito aqui no estado do Rio de Janeiro. Não há como. Né? Enfim. Também não há como se desvencilhar da popularidade que o bolsonarismo tem no Rio de Janeiro, a despeito de tudo isso. Em relação à campanha de Flávio, a pré-campanha, vou fazer uma observação simples. Com base no número também, com base em observação mesmo, assim, não só de número. E número de pesquisa da urna, sobretudo. Uma campanha, ela tem chance de êxito quando ela é ativa, ela é polo ativo da dança. Não quando ela é polo reativo. A campanha de Flávio só tem reagido. Ele é polo passivo da dança. Né? Assim, tem reagido desde lá em 13 de maio, da revelação do auge dele como Vorcaro, e depois com o vídeo de Michele, 24 de junho, 13 de maio, revelação pela Intercept, do áudio de Flávio com Vorcaro das conversas. 24 de junho, vídeo de Michele. Nesses dois fatos, Flávio só tem reagido. Ainda tem o tarifácio do Trump ainda, né? Ele só tem reagido. Né? Então, uma campanha, uma pré-campanha, uma campanha que reage, ela sempre tem pouca chance de êxito na urna. Né? Ela não dita a pauta. Né? E se há uma virtude que Bolsonaro teve inegável, desde a campanha de 2018 até o final do seu mandato, Bolsonaro sempre ditou a pauta. Sempre. Bolsonaro ditava a pauta. E Flávio está sendo ditado pela pauta. Enfim. Em relação à pesquisa, temos mais recente da Paraná, Nogueira. Foi agora de julho, né? Já de julho. A mais recente que a gente tinha era de julho. Foi feita Paraná Instituto, né? Ela foi feita, na verdade, na virada do mês, né? 29 de junho a 1º de julho, né? 3 dias. 1.600 eleitores, 60 municípios, dos 92 do estado do Rio. Margem de erro de 2,5 para mais ou para menos, né? E, assim, mostra o que a gente já tinha visto em pesquisa anterior da Paraná, da Quest, né? Da Real Time Big Data. Eduardo Paes com uma grande vantagem, né? Em dois cenários aqui. Cenário 1, Eduardo Paes, 54,2% de intenção de voto, Douglas Osso, 14,6%. Sem garotinho para o cenário 1, tá? André Marinho, 4,9%. Wilson Witzel, ex-governador, 3,5%. Bombeiro Rafa Luz, 2,2%. André Português, 1,9%, que é quem disputa aí com o garotinho. A vaga de candidato do PL, né? Do Republicanos. E o Iniciado do PSOL, 1,1%. Quer dizer, a vantagem de Eduardo Paes em 39,6 pontos sobre Douglas Ruas. E o segundo cenário, com um garotinho, Eduardo Paes 50,7%, Douglas Ruas 13,8%, garotinho 9,8%, aí empate técnico de novo com Douglas Ruas, como tinha sido nas pesquisas anteriores, né? André Marinho 4,3%, Wilson Witzel 3,3%, Rafa Luz 2,0%, Willis Cili 0,9%. Também, de novo, o Paraná comete, para mim, o mesmo erro que cometeu o Paraná e Quest nas pesquisas anteriores. Elas não simulam o segundo turno com garotinho a respeito do empate técnico do garotinho. Só simulam com Douglas Ruas. Um segundo turno hoje
entre Eduardo Paes e Douglas Ruas. Primeiro turno, 4 de outubro. Segundo turno, 25 de outubro, né? Eduardo Paes 62,1%, Douglas Ruas 23,9%. É um massacre, né? É um massacre. Embora você tenha dado que é espontânea, né, que mostra que a eleição, ela matematicamente está aberta. Esses dados que são todos de pesquisa estimulada, quando você apresenta o disco com os nomes, né? Aí você fala, entre Everton, Nogueira, Aloysio e Marcelo. Isso é uma coisa, você está dando os nomes. A espontânea é aquela que o cara fala da própria cabeça. E é a questão de voto consolidada, né, cristalizada, porque o cara que fala da própria cabeça que vai votar em Cláudio Nogueira ou em Everton Nunes, esse cara tem pouca chance de mudança. Pouca chance de mudar. O voto espontâneo é igual a rejeição. É difícil de mudar. É difícil de mudar. E quando vai para a espontânea, não sabe, não opinou, 71,7. Então, 7 entre cada 10 fluminenses, eles falam da própria boca, eles não têm candidato ainda. Isso é um dado que mostra que a eleição está matematicamente aberta, que há espaço, sim, né, para alguém tirar essa diferença enorme de Paes. Agora, lógico que entre 70% e 70%, Paes também vai abocanhar uma parte, né? O problema é esse. E o que vai ditar, sobretudo no segundo turno, esse espaço de crescimento dos candidatos é a rejeição. A rejeição, Garotinho até diminuiu um pouco, 39, mas ele lidera, ainda com grande vantagem, 39,8%. Wilson Witzel, 24,8%, Dado Paes, 17,9%, Douglas Ruas, 10,5%. Então, Garotinho permanece com o seu maior problema, que é a rejeição, né? Que torna a candidatura dele, embora seja uma candidatura com piso alto, que pode fazer com que ele performando aí quase 2 dígitos, na margem de erro são 2 dígitos, né? E pode fazer com que ele seja o candidato, o segundo colocado, está na margem de erro do Douglas Ruas, mas se ele for para o segundo turno, ele tem esse grande empecilho, né, que é a rejeição. Né? A rejeição dele é bem maior que demais. É maior que a de Witzel, que foi governador há pouco tempo, né? Garotinho foi governador lá nos anos 2000, né? Quer dizer, nos anos 90 e nos anos 2000. O Wilson Witzel foi governador agora, há pouco tempo, né? Foi eleito em 2018. Né? Enfim, Garotinho tem esse problema da rejeição. E para finalizar, assim, se não houver as pesquisas, elas mostram, as pesquisas do governo do Estado me lembram as pesquisas a prefeito de Campos em 2024. De 2023 a 2024, mudaram os opositores de Vladimir. Foi Caio, foi Carla, que a gente sabia, falou que desde o primeiro momento que não poderia ser, juridicamente não poderia ser. Se estudou o novo nome, foi Madalene no final, entrou Jefferson. Vladimir nunca abandonou a liderança da corrida. Nunca, jamais. Jamais. Então, é uma liderança, a de Paes como a de Vladimir, é uma liderança que ela não muda o adversário, mas não muda a vantagem do cara, né? E isso, assim, não estou dizendo que vai ser o mesmo desfecho, só a urna vai dizer, mas é aquela coisa, né? Se uma coisa ocorre de uma maneira, uma vez, 2 vezes, a chance que ela tem de correr da mesma maneira a terceira vez é muito grande, né? A não ser que você mude algum fator dessa equação. Boa observação. E assim, de boa comparação, né? E aí, você tem um detalhe, o Everton e Aloysio, interessante, não sei se vocês observam assim, que toda campanha, toda pré-campanha, muito mais forte e intensa naquele período da campanha, em que os kits de mídias vão para pancadas nos adversários, né, para poder você mostrar mais os erros dos adversários do que às vezes a sua virtude. Isso é muito comum, é fato, é campanha e é jogo jogado, beleza.
Só que esse ano, cara, eu não sei, a capacidade de produção de material próprio, de fogo amigo, tanto para governo do federal, tanto para governo da presidente da República, quanto para governo do Estado. E aqui no caso do Estado do Rio, e aí entrando nessa questão de deputados e seguindo nesse cenário aí que vai firmando o Eduardo cada vez mais, como você disse, não abandona a liderança das pesquisas, tivemos a quinta fase da Operação Unha e Carne, que cai mais uma vez também como um problema, uma bomba dentro da direita fluminense. Ou seja, está aqui no portal Folha 1, a Polícia Federal, só se rapidamente aqui para a gente pontuar para o ouvinte que está ligado na gente, para o telespectador, a Polícia Federal deflagrou na quinta-feira, dia 2 ontem, a quinta fase da Operação Unha e Carne, em que prendeu o pastor Márcio Pôncio, e aí aqui é aquele suco vitaminado do Rio de Janeiro, né? Pastor vendendo cigarro, negócio difícil até de compreender. Também há mandados, né, contra, isso foi ontem, Adilcinho Bacelar, Adilcinho e Bacelar já estavam encarcerados e o ex-deputado agora será transferido para o complexo penitenciário de Bangu, né, em Jericinó, para um presídio federal. Adilcinho estava na cadeia desde fevereiro, contraventor, apontado como capo da máfia do cigarro no Rio de Janeiro. Na operação Smoke Free, de novembro de 2022, a Polícia Federal encontrou uma lista de políticos em um endereço, um dos endereços de Adilcinho, né? E aí tem aqui, nesse complemento da matéria, o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, do União Brasil, teria recebido quase 4 milhões em pagamentos do bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, Adilcinho, segundo apurou aqui o blog do Otávio Guedes do G1. Bom, o Rodrigo aparece com o codinome Barba. Enfim, não sei, mas o codinome Barba. Aparece em planilhas do grupo criminoso e seria usado para identificar os pagamentos ao ex-presidente da Leste. Só para fechar aqui, Aloysio e Everton, e vocês analisarem esse contexto e o impacto disso também nesse cenário para o governo do Estado, e que aí impacta tudo, senador, impacta deputado. Abre aspas, a defesa do Rodrigo da Silva Bacelar, em razão da deflagração da quinta fase da Operação Unha e Carne, nega que seu constituído tenha atuado de qualquer forma para inibir ou embaraçar qualquer investigação, direta ou indireta, ou para proteger e beneficiar organizações criminosas e seus integrantes. Reitera-se que, conforme extensa documentação acostada aos autos próprios, está cabalmente demonstrado que Rodrigo da Silva Bacelar não possui mínima vinculação com os fatos apurados, sendo certo que a instrução probatória apoiará as conclusões defensivas e comprovará aquilo que há muito já bradado. Quero pedir a vocês para analisarem esses contextos todos, desses impactos, e assim, a gente sabe que essa Operação Unha e Carne ainda tem outros celulares apreendidos. Acho que na época a gente chegava aqui, a Luiz vai lembrar, me ajuda por favor, pelo menos 10 aparelhos, dentre os dois do Rodrigo, teve também do Macário Júdice Neto, né, o juiz, enfim, pelo menos 2 assessores do Rodrigo também, com aparelhos apreendidos, e você tem ainda todo esse conteúdo desses aparelhos que eles vão sendo liberados pela justiça aos poucos. Queria pedir a você, Aloysio, para analisar esse impacto e até a profundidade desse impacto nessa direita fluminense. Como é que isso pode ser observado e calculado, por favor?
Cara, a situação de Rodrigo, a situação. O que a gente teve ontem, vamos resumir para o ouvinte telespectador, foi assim. Foi o envolvimento do esquema que o Rodrigo acusado de pertencer com o jogo do bicho, né? E no caso, o Adilcinho é bicheiro, mas também ele comanda a máfia do cigarro, né? Segundo acusações, né? Máfia do cigarro falsificado no estado do Rio de Janeiro. E tem um pastor envolvido também, com aquela observação que você fez ali, né? Como é que pode ter um pastor envolvido numa coisa que é venda de cigarro, né? Enfim, é um aprofundamento das investigações, né? Me parece que o Rodrigo está realmente, assim, a situação dele está se complicando, né? Não sou advogado, não tive acesso nem busquei ter aos autos da investigação, né, relatório da investigação, não tem maiores detalhes, mas assim, como se falou, muito celular apreendido, né? Muita ligação ali, eu acho que tem também celular de Thiago Rangel, que você não citou, também está preso, né? Eu acho que assim, a situação vai se agravando. Eu acho. Basta olhar o noticiário, né? Agora, assim, é uma história sem mocinho, né? Que o relator desse caso, pela DPF das favelas, é Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes tem enrolado até o pescoço com o Master, né? E não se investiga porque ele é ministro do Supremo. Então, a mesma impunidade que se apontava para Rodrigo, confiança na impunidade que se aponta a Rodrigo, padece dela também só o algoz, Alexandre de Moraes, né? E talvez o maior erro de Rodrigo, olha só, política. Esse negócio de esquerda e direita, na boa, isso é coisa para... Tirando a sua origem histórica, lá na Assembleia Geral da Federação Francesa do século XIX, do século XVIII, isso é para trouxa. Política existe o seguinte, que dá certo e que dá errado. Isso que existe política. No pragmatismo político, o maior erro de Rodrigo, sabe qual foi? Não ter contratado o escritório da mulher de Alexandre de Moraes. Se tivesse contratado, talvez agora estivesse solto. Então, enfim, é uma história sem santo, né? Se a suspeição de Sérgio Moro como algoz de Lula invalidou tudo que foi feito por Moro contra Lula, eu não vejo por que tem que ser diferente agora entre Moraes e Rodrigo. Sinceramente, essa investigação, para mim, faria... Se tivesse com outro ministro, ela teria menos suspeita envolvida, né? E cá para nós, né? O Supremo está agindo politicamente para não deixar um grupo chegar ao poder nem assumir, como é o caso do Douglas Ruas, que devia ser governador e tá Ricardo Couto, né? Então, decisões aí de Cristiano Zanin e de Flávio Dino, que são Zanin ex-advogado de Lula e Flávio Dino ex-ministro de Lula, né? Que é para impedir que Douglas Ruas, como presidente da LERJ eleito, assuma o governo do Estado, comando a Constituição Estadual e ganhe força para se candidatar contra Eduardo Paes, que é aliado de Lula. Enfim, o caso de Rodrigo me parece grave, mas ele não está dissociado da gravidade do caso de Alexandre de Moraes na questão do Master e nem de toda uma ação do Supremo para favorecer um grupo político do Estado do Rio de Janeiro. E aqui não há simpatia nenhuma, expressão de simpatia nenhuma contra o grupo. Entendeu? Só que lei vale para quem eu gosto, para quem eu não gosto da mesma maneira. Ou então não é lei. Perfeito. O Rodrigo ontem estava lá, estava magro, né? Estava magro, se manteve magro, com a Bíblia embaixo do braço. Se era barba, o apelido, ele estava com a barba, estava sem barba, né? Enfim, eu lamento. Eu não...
caso está se aprofundando, eu lamento que isso tenha chegado a esse ponto e que parece mais gravidade, né? Agora, eu acho que devia, eu repito, se a criança na impunidade levou o Rodrigo a esse estágio, se é que isso aconteceu, seria bom que acontecesse para todo mundo, né? Inclusive para o senhor Alexandre de Moraes. Perfeito. O ativismo político da Suprema Corte aí está cada vez mais evidenciado e há uma proteção dos seus, assim, fabulosa. E essa coisa desse desvio, né, o Everton, da imprensa, como o Luiz disse, se uma coisa que Bolsonaro soube fazer no seu governo foi pautar. Ele acordava e já pautava o que seria daquele dia noticiado. Ele pautava do cercadinho. Do cercadinho. Exatamente. E era... Aquele que a gente ia ficar falando regra de... Exatamente. Ele mostrava jornal, ele fazia... Sinceramente, se Bolsonaro fosse pego nessa gravação, o que ele faria? Rapaz, ele inverteria esse troço todinho. Peguei mesmo, e daí? É dinheiro para fazer um filme, uma empresa privada, peguei, e daí? Ele naturalizaria o processo. E Bolsonaro pode ser acusado de tudo, menos assim, Bolsonaro era o sincerão, né? Sim. Ele dizia o que pensava, Flávio mente o tempo inteiro, entendeu? Flávio... Mente, depois se desmente. Aí entendeu? mente, depois desmente, depois pede desculpa. É uma mistura piorada dessa situação aí. Ô Everton, como é que você vê tudo isso aí na sua ótica aí, você que tem acompanhado? Também você esteve lá nessa coisa de acompanhar e trabalhar no domingo. Como é que você observa isso tudo? Olha, Nogueira, como o Aloysio destrinchou, né, parece que tudo está em parte de uma grande teia, de uma grande história, com vários grupos e várias seções, né? Então, essa operação impacta diretamente no PL, que reflete em Douglas Ruas, que aí o STF não resolve a questão da eleição e aí mantém Ricardo Couto, o desembargador, no poder, sem acesso de Douglas Ruas à máquina estadual, que aí reflete novamente na liderança de Eduardo Paes, porque ele fora da máquina, ele fica engessado para a eleição. Ele patina, ele não consegue avançar numericamente, pelo que a gente tem acompanhado nas pesquisas, e Eduardo Paes vai abrindo margem e vai abrindo flancos, porque pelo que a gente vai lendo, vai ouvindo nos bastidores, Eduardo Paes já começa a avançar em aliados de Douglas Ruas para apoios numa futura campanha a governador. Douglas Ruas vai perdendo o campo que ele tinha de apoio e Eduardo Paes vai tomando para si. Então é uma grande teia de histórias que estão todas interligadas e que pode culminar numa prisão em massa de políticos, como a gente já tem visto, já foi Rodrigo Bacelar, Thiago Rangel. Hoje ele não é político, mas a filha Sara Pôncio, é deputada estadual e fazia parte do grupo do que eles chamavam de núcleo mais duro da base de apoio de Rodrigo na Alerj. Inclusive, quando estava governador em exercício e inaugurou o destacamento do Farol, Sara Pôncio estava entre a comitiva do governador em exercício Rodrigo Bacelar. Na época, era Sara Pôncio, TH Joias, Rodrigo Amorim. Então, muita coisa ainda pode acontecer em caso de novos desdobramentos da Operação Encarne.
Beleza. Aqui, para fechar, são 8h04. Estou doido para falar da seleção da França. Não, estou doido para falar da seleção brasileira, para a gente ganhar isso aí. Mas tá bem complicado. Aloysio, o cenário... A seleção da França, o Japão cheio de craque. Rapaz, é mesmo, né, cara? Meu Deus do céu. Me fala aqui, por favor, como é que tá esse cenário? Porque me parece que não tem muita movimentação no cenário para senador, a não ser a pré-candidatura confirmada daquilo que a gente imaginava que seria do Crivella. O resto me parece que está ainda em pouco movimento. O que você observa aí nesse cenário? O Paraná, agora entre junho e julho, fez no dia 3, né? Estava a campo até anteontem. Dia 1º, ela fez 2 cenários estimulados aqui, né? Benedita lidera os dois, fora da margem de erro 2,5 para cima, para mais ou para menos, né? Cenário 1, pesquisa estimulado, dando os nomes dos candidatos. Benedita da Silva, 33,0, mas quando cenário 1 com Crivella, tá? Marcelo Crivella, 25,9, Márcio Canela, 21,9, que Canela hoje talvez seja a tábua da salvação, ou é encarado pelo grupo de Rodrigo como uma espécie de tábua da salvação, né? Ex-prefeito de Belford Roxo e antagonista ruidoso do Garotinho aí, tem negócio de ameaça de morte e tal, denúncia do Garotinho que teria sido ameaçado de morte por Canela. Pedro Paulo, 21,5, tá aí empate, né? Carlos Jordi, 12,1, Mauro Campos, 10, Mônica Benício, do PSOL, 9,9, LC, 4,9. Então, a gente tem Benedita no cenário 1, liderando, né? Fora da margem de erro. E Crivella, em segundo lugar, mas empate técnico com o Márcio Canela e com o Pedro Paulo, né? E no cenário 2, Benedita 33%, perdão, cenário 1 ainda, desculpa, perdão. Cenário 2 está aqui. Benedita 34,9%, Márcio Canela 25,3%, aí é sem Crivella, né? Pedro Paulo 25%, Mônica Benício 12,6%, Mauro Campos 12,4%, Carlos Portinho 10,7%, Hélio Seco 6,1%. Eu mudo aqui alguns nomes também, além do saída de Crivella, boto entre Portinho aqui e tal, né? Mas Benedita novamente, fora da margem de erro, empate técnico quase numérico entre Canela e Pedro Paulo. Então, essa pesquisa mostra que Benedita lidera, fora da margem de erro, e uma briga aí renhida pela segunda cadeira, que ficaria entre Crivella, se Crivella estiver no páreo, e se Crivella, junto com Canela e Pedro Paulo. Canela, que é aí ex-prefeito de Belford Roxo, repetindo, e aliado de Rodrigo, hoje todas as forças que sobraram do Rodrigo, ele vai jogar no apoio a Canela, né? Até pressionar o Supremo, se tiver um senador dele, ligado a ele, eleito, né? E o caso dele está no Supremo para DPF das favelas, falando aqui, está com o relator Alexandre de Moraes, cuja esposa foi advogada do Banco Master, uma carta milionária, né? Centenas de milhões. E Pedro Paulo, que é aliado, né? Empate ali com Crivella e com empate técnico, com Crivella e com Canela, e Pedro Paulo aliado de Eduardo Paes, né? Para finalizar, para puxar o nosso próximo bloco, eu disse no último programa, e reafirmo aqui, e vocês vão saber, quer dizer, eu vou saber por hora, mas senão eu não vou estar trabalhando, né? Acabando a Copa, ou a participação do Brasil na Copa, ela pode acabar se a gente perder para a Noruega, foi eliminado para a Noruega, não perder, eliminado, pode ser prorrogação, pênalti. Se a gente for eliminado pela Noruega no domingo, acabando a Copa, a participação do Brasil na Copa, tanto Douglas Ruas quanto o Flávio Bolsonaro vão pensar se vão ser mesmo candidatos ou não. Convenções vão até 5 de agosto, né? 5 de agosto. Então, as convenções, qualquer filiado partidário tem candidato como qualquer outro, em termos jurídicos, né?
Eu acho que assim, a posição de Flávio é menos pior do que a de Douglas Ruas. Flávio está no segundo turno com o Lula. Agora, porque é o seguinte, que vai começar... vocês vão ver isso também. Eu vou ver, mas não vou estar aqui. Se ninguém... Se Caiado não reagir nas pesquisas, Renan Santos, o Zema, né, ou Joaquim Barbosa, né? Se esses caras não performarem, a possibilidade matemática de uma definição de turno único, mesmo com o Flávio muito perto de Lula, ela aumenta matematicamente. Porque para você ter segundo turno, você tem que ter ali um segundo. O que é segundo turno? Né? Um dos candidatos vão fazer 50% mais um dos votos válidos. Voto válido. Desconta abstenção, voto branco, voto nulo. Né? Voto de revolta não conta. Então, matematicamente, se você não tem um terceiro, um quarto e um quinto, pelo menos um terceiro e um quarto aí em 2 dígitos, a chance de, ou pelo menos 8 pontos, perto de 2 dígitos, a possibilidade de definição de turno único aumenta. Né? Mesmo que Flávio esteja perto de Lula, né? Ou como quando o Flávio chegou a ficar na frente em simulação do segundo turno, mesmo quando o Lula esteve perto do Flávio. Então, vamos ver, vamos esperar aí, vocês vão ver, vão comentar aqui. A gente pode ter surpresas aí. O próprio Garotinho, não sei se vai até como governador até o final, pode ser que venha senador, pode ser que venha deputado, né? Não sei, vamos ver. O grande trunfo da direita, que seria, desde o começo, a possibilidade do Tarcísio ser candidato, pré-candidato a presidente, não vai poder mais. Ele não se desincompatibiliza. Né? Não pode, porque não se... Hoje seria aí, né, um grande trunfo. Eles não têm mais esse trunfo. Será que pode ser Michele? Não pode. Uma boa observação sua, pertinentíssima. Bom, aqui 8h11, vamos fazer essa bola rolar aqui agora? São 8h11, Everton vai pela direita, a Luiz pelo meio e eu vou ficar na retaguarda, no lugar de Casimiro. Eu e Casimiro, correndo muito. Rapidinho, voltamos já. Após o intervalo, que essa seleção nossa aqui, eu te contar, a gente ganha também desse... Ó, Casimiro já... Casimiro. Rapaz, fez gol, bicho. Aí, vai falando do cara. Ô, meu pai do céu. Que estrela que tem esse técnico. Vamos falar sobre isso agora. Me dá aqui. Não é estrela não, cara. Não é estrela não. Ah, não, cara. Aquele gol. Uma visão muito apurada, né? Uma visão de jogo que a gente não tem, porque é por isso que a gente, porra. Trabalha na folha, a gente não tá ganhando, a gente não é pentacampeão da Champions, né? É por isso. Tem que ter um motivo, né? Ó, Everton me falou aí outro dia em off aqui, uma pergunta que eu fiz aí nas redes sociais, o que vai mudar num time que não ganha nada, sendo repetido o mesmo time, né? O que não vão fazer diferente se está sendo mais do mesmo? Ele falou isso. Técnico. Pode ser que eu tenha... Parar com isso, cara. O Japão é um grande time. O Japão é um grande time. A gente não gosta de um grande time. E ganhamos, aliás. Na verdade, ganhamos, né? Não, ganhamos, que a gente tá... O nível, o sarrafo do futebol brasileiro... O Marrocos, se a gente não ganhou, derrotou a Holanda. Assim, eu acho que assim... Vamos conversar. Vamos. Concordo com você, a França tá... A França é um Japão cheio de craque. É sério. É um time como o Japão. Eu falo como time. Uhum. E cheio de craque, o Japão não tem. A França tem para dar com pau, craque. Né? E a Argentina tá bem também. Vamos ver hoje como é que vai ser. Cabo Verde, o adversário é fraco, né? Já fez o que tinha que fazer. Se ganhar da Argentina hoje, esses caras vão. Tá doido? Vão ver nós vamos jogar de hoje, né? Não acredito nisso. Acho que Messi vai até porque tá nessa competição com o Mbappé, ele vai querer avançar nessa competição com o Mbappé pela pelo artilharia da Copa e de todas as Copas, né? Mas tirando França e Argentina, quem tá jogando? Não vi ninguém.
tendo um brilhareco aí. Mas penou para fazer o primeiro gol contra a Áustria. Penou. Entendeu? Então, eu acho que, sinceramente, assim, se o Brasil passar pela Noruega e passar pela Argentina, muito cedo, né? Eu acho que é o time em Copa, cara. Vamos lá. Daqui a pouco a gente engata esse. Eu quero ter também essa esperança aí, quero ter esse olhar aí, quero aprender o Everton é torcedor daquele ferrenho, né? Que faz até o cara perder a linha. Vamos lá, 8h14, voltamos já, né, naturalmente, aqui com o Aloysio Abreu Barbosa, com o Everton Luna, nessa bancada. Vamos falar de futebol, falar de Copa do Mundo, seleção brasileira e demais, é claro, né, com o próximo bloco aqui no Folha no Ar, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Está sendo implantado na Radmed o gênio